paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós prosseguimos no nosso estudo no livro de Êxodo. Hoje, no capítulo 28, vai haver uma dedicação às vestes dos sacerdotes. E algo que a gente já descobre, tanto no tabernáculo, como nas vasilhas, na arca, e agora a gente vai perceber nas roupas sacerdotais, as cores sendo mantidas, azul, roxo, vermelho, o dourado e agora pedras preciosas. Deus, ele não está se importando com a extravagância, né? É algo assim rico, majestoso, onde não está sendo economizado de forma alguma nada. E o nosso Deus é assim mesmo, né? Não existe pouca coisa, né? É extravagante mesmo. Aqui nós vamos ver, lendo todo esse capítulo, uma extravagância de ouro nas vestes, de linho fino, de pedras preciosas, 12 pedras preciosas. Eu imagino o peso dessa roupa sacerdotal. Mas vamos ler alguma coisa aqui. 28:1. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Então Deus fala com Moisés para chamar o seu irmão Arão, e Arão tinha esses 4 filhos. Eles seriam separados para o sacerdócio, separados para servir dentro do templo, sendo que Arão seria o sumo sacerdote. Nós vamos ver isso porque a veste dele era diferente. Ele carregaria o peitoral, o colete sacerdotal com essas 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Observe essa expressão. A veste sacerdotal conferia diante do povo dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, talentosos, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. A consagração nós vamos ver ela no capítulo 29, então nós não vamos falar sobre a consagração neste capítulo. São estas as vestes que farão um peitoral, farão um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas, usarão linho fino, fios de ouro, fios de tecido roxo, azul e vermelho. Então as vestes seriam colete, manto, peitoral, túnica e turbante e também um cinturão. No colete sacerdotal, vai falar um pouco aqui sobre o colete, fala aqui também das ombreiras, que haveria no colete 2 ombreiras que teriam 2 pedras no ombro. Essas 2 pedras, pedras de ônix, os nomes dos filhos de Israel seriam bordadas nessas 2 pedras,
que ficariam no colete, no ombro do sacerdote. Por ordem de nascimento, deveria ser o nome dos filhos das tribos. Grave os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras com o lapidador, grave um selo. Em seguida, prenda-as como filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes de seus ombros, nos seus ombros, como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro, 2 correntes de ouro puro entrelaçadas com uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Esse líder, esse homem separado por Deus, que iria representar o povo diante de Deus, ele tinha um colete sacerdotal e nas ombreiras 2 pedras com o nome das 12 tribos. Se falava de uma tribo, estaria falando também de toda a geração que vinha com aquela tribo. E o interessante é imaginar que o líder espiritual, um pastor, um missionário, um líder, ele leva nos seus ombros essas 2 pedras com o nome das suas ovelhas, porque é ele que intercede. Há uma cobertura espiritual que um líder, que ele traz para as suas ovelhas. Eu creio e eu respeito muito a autoridade espiritual de um líder. Ele leva nos seus ombros, quer dizer, todo esse peso, toda essa responsabilidade de se achegar a Deus para interceder pelas suas ovelhas. Isso nós vimos aqui. 2 pedras nos ombros. Ombro significa que ali eu carrego peso, uma responsabilidade. E não é só os pastores. Nós temos os GCs, que são grupos de crescimento. Nós temos grupos menores, que são levantados líderes. Eles são responsáveis por interceder por aquelas pessoas, se importar, chorar junto, rir junto e assim, né? Depois nós temos aqui o peitoral. O peitoral, que ele media 1 palmo, né, quadrado, e também feitos com fios de tecido roxo, vermelho, azul. São essas as cores que Deus escolheu para tudo que era feito ali no tabernáculo. E esse peitoral, ele trazia 12 pedras. 12 pedras preciosas nesse peitoral. E essas pedras, elas tinham gravado em cada uma delas, em fileiras, os nomes das tribos de Israel. E quando esse sacerdote se achegava a Deus, ele estava ali representando todo o povo de Israel, porque todo o povo ele vinha de 12 tribos, e essas 12 tribos estavam ali representadas neste peitoral. O 29 diz assim: toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão,
sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Então, nesse peitoral, além de haver 12 pedras preciosas com o nome gravado das 12 tribos, tinha também 2 pedras chamadas Urim e Tumim. Essas pedras, elas eram usadas para decisões. Nós vemos algumas citações na Bíblia, o próprio Davi, quando estava numa situação de guerra que o povo havia sido levado e ele chorava muito, ele fala com o sacerdote, traga o éfode. E nesse éfode, havia essas 2 pedras, o Urim e o Tumim, que eram como que jogadas ali, e na maneira com que ela caía, trazia uma decisão. Era como se tirar sorte quando perguntava alguma coisa a Deus. E Davi perguntava, Senhor, eu devo perseguir os meus inimigos? Senhor, eu vou conseguir? Eu vou vencer? Eu vou trazer de volta as mulheres, as crianças? Então, trazia-se o sacerdote com essa roupa, com esse Urim e Tumim, e era assim tirada a sorte, entre aspas, porque Deus se revelava através daquele instrumento santo. Depois nós temos o manto do sacerdote. E nesse manto, no 33, fala assim, faça romãs de fio de tecido azul, roxo, vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Nós já falamos dessa veste, falamos no capítulo anterior, ou um antes, que havia esses sinos nas barras da veste do sumo sacerdote. Ele tocava quando o sacerdote andava, e o povo sabia, o sacerdote está andando, ele está intercedendo, por causa do barulho, ele está intercedendo pelo povo, e se o sino parasse de tocar, ele parou, poderia estar ele morto no santíssimo lugar. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo. O que ia se gravar nessa faixa? Consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Esta ficará na testa de Arão. Nós temos esses turbantes, o povo árabe, o povo que mora assim naquela região do deserto, costuma usar um turbante, já é uma tradição. Então haveria esse turbante. O diferencial era uma faixa na testa, escrita, consagrado ao Senhor. Eu vou trazer a aplicação, vou só terminar. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir honra e dignidade. Nós temos honra e dignidade diante de Deus, diante do povo. E no 42, faça-lhe calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Os povos vizinhos a Israel, eles adoravam aos seus deuses e eles usavam de nudez, de orgias sexuais para adorar os seus deuses. E Deus aqui demonstra muito claramente que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que
não serve a Deus. E Deus não queria nada parecido com a adoração de outros povos. E nós, Apocalipse 1:6, Deus nos fez reinos e sacerdotes para o servir. 1 Pedro 2:9, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o que nós somos hoje, sacerdote. Nós somos sacerdotes e como sacerdotes nós temos roupas exclusivas, tanto roupas externas, uma veste santa, uma veste que não nos acuse, como uma veste espiritual. Veja bem, Colossenses 3:5, assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Depois diz que nós devemos nos tirar todas essas vestes, todas essas práticas de mentiras, do velho homem, vestes que devemos tirar e vestir vestes de bondade, de humildade, de mansidão e, acima de tudo, revistam-se de amor, que é o elo perfeito, é o perfeito elo, é o elo do amor. Essa é a veste sacerdotal que nós temos que ter. Não vestes do antigo homem, vestes do novo homem, vestes de amor, de humildade. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.